Oi, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma semana eu vim gravar o vídeo para aqueles alunos que não conseguiram assistir a nossa aula de quinta-feira ou para aqueles alunos que querem rever o conteúdo trabalhado. Tá bom, pessoal? Então, nessa nossa aula, a gente vai continuar a nossa temática que a gente está trabalhando, o nosso projeto de ensino, no qual a gente está estudando uma obra de Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido, e a gente está percebendo os conceitos por trás desse livro e estudando os conceitos principalmente de opressão, oprimido e opressor. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu quero começar essa aula ressaltando qual o significado e o conceito de opressão que o Paulo Freire traz para a gente. E o conceito de opressão que ele traz é: toda opressão é uma forma de violência que, por sua vez, é toda tentativa de uma pessoa impedir a outra na sua vocação de ser mais. E é isso que a gente tem definido como opressão. Essa ação de uma pessoa sobre a outra, quase sempre uma ação violenta, impedindo uma outra pessoa na sua vocação de ser mais. E é isso que a gente percebe, que na maioria das vezes a opressão, ela aparece quando uma pessoa se sente superior à outra. E essa superioridade, na cabeça dessa pessoa, dá a ela esse direito de subjugar, de mandar, de restringir a vocação de outra pessoa de ser mais. E é esse conceito de opressão que a gente está trabalhando. E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas a partir desse conceito de opressão, a gente consegue pensar muitas coisas. A gente consegue pensar diversas dimensões da opressão. A partir apenas da opressão. A gente estudou na nossa aula de história, a primeira aula, a gente estudou uma dimensão da ação, uma opressão que é uma opressão feita através de uma ação. E aí a gente estudou um cenário de opressão muito marcante no Brasil, que foi a escravidão. E a gente viu por que ela se conforma como uma opressão e tudo mais. Aí a gente discutiu um pouco sobre as opressões do dia a dia e como esses atos de opressão como ação eles existem hoje e existiram no passado também. Depois, nas aulas de geografia, vocês também discutiram a dimensão da opressão como um ciclo, uma opressão que se torna um ciclo de opressão, onde o pai oprime a mulher, onde o homem oprime a mulher oprime o filho oprime o cachorro, e aí se torna esse ciclo de opressão onde quem se julga superior ao outro, geralmente que pratica essa opressão. A gente estudou na nossa aula passada a dimensão espacial da opressão, que aí a gente estudou a questão da segregação racial nos Estados Unidos e como que a opressão ela ganha uma dimensão no espaço. E na aula de geografia da semana passada vocês estudaram como que a opressão ela se torna uma arquitetura de opressão na cidade. Então uma coisa que a gente percebe muito é que quando a gente estuda alguns elementos, esses elementos eles estão presentes tanto no passado quanto no próprio presente que a gente vive. E a opressão é um desses elementos. A partir da opressão, a gente consegue estudar muita coisa que nos ajuda a estudar o próprio presente. Muita coisa do passado que, trazendo para o presente, a gente consegue enxergar mais a sociedade que a gente vive. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar uma outra dimensão da opressão, que a gente já comentou um pouco e que a gente já falou um pouco, que é a dimensão da opressão no trabalho. Isso é interessante da gente observar. Porque a opressão no trabalho, ela não só pode ser uma opressão no fato de uma ação, mas a opressão não só do trabalho em si, mas a gente vive na nossa sociedade uma opressão do sistema econômico que a gente vive. O sistema econômico que a gente vive, por si só, ele estabelece uma opressão que a gente não percebe na maioria dos trabalhadores, que atingem todos nós. E isso vem acontecendo ao longo do tempo de uma maneira muito grave, que a gente vem percebendo. O que a gente vem percebendo? A gente vem percebendo que ao longo do tempo começam a aparecer cada vez mais diversas leis que precarizam certos trabalhos. Trabalhos associados, na maioria das vezes, a classes mais baixas, diminuindo cada vez mais os salários que esses trabalhos recebem e aumentando cada vez mais a carga horária desses serviços. E às vezes a gente naturaliza isso e não percebe como que essas leis e como certas medidas do próprio sistema econômico acabam por oprimir e por gerar casos de opressão. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai
trabalhar um pouco dessa questão da opressão do trabalho. E eu trouxe essa charge para a gente poder analisar um pouco. Eu estou gostando muito de trabalhar com charges, porque eu acho que as charges elas trazem uma possibilidade de a gente poder entender o que a gente vive através de uma outra linguagem, que não é só o texto. Essa charge, o que ela apresenta? Ela apresenta, primeiramente, um homem vestido de magnata, vestido de bancário, com um babador, que geralmente é associado à comida. Então, ele está indo comer, ele tem garfo e faca na mão, e no babador dele, o que seria a comida, são trabalhadores. Então, a gente vê que existe uma diferença entre esse homem e esses homens daqui. A primeira coisa que a gente consegue perceber essa diferença é o tamanho dele. Esse homem, ele é maior do que esses homens daqui. E uma coisa que a gente consegue perceber nessa linguagem da imagem é que quando uma pessoa demonstra ser maior, teoricamente ela demonstra ser mais importante também. Então, esses trabalhadores que produzem, que trabalham, que estão trabalhando, parece, com agricultura, eles trabalham, parece que não para alimentar eles mesmos. Parece que o trabalho que eles fazem é para alimentar esse homem de cá, que não está fazendo nada, que não está exercendo nenhum trabalho, que não está exercendo nada, e está só se alimentando dos trabalhos que esses homens daqui, teoricamente, que parecem menores do que ele, exercem. Então isso a gente consegue levar muito para o nosso sistema econômico. Como que as grandes empresas, representadas por esse homem vestido com cartola, segurando um garfo, uma faca, como que essas grandes empresas, elas se alimentam, na maioria das vezes, do trabalho que nós exercemos. E na maioria das vezes, essas grandes empresas, elas não fazem nada. Elas só alimentam do trabalho. Elas só alimentam do esforço e do trabalho que cada um apresenta. Então, isso a gente já vê que essa precarização de alguns trabalhos, ela tem sido muito grande no Brasil e ela causa um impacto muito grande. Porque a gente vê cada vez mais os salários diminuem e cada vez mais a carga horária de serviço aumenta. Então a gente vê que o que essas pessoas produzem, na maioria das vezes, não fica para elas. Elas trabalham para alimentar uma pessoa que nem trabalhando está. E a partir disso a gente já consegue entender melhor como que esse sistema econômico, esse sistema de trabalho, ele exerce esse papel de opressão também no trabalhador. E agora a gente vai falar um pouco de alguns trabalhos específicos que vêm sofrendo ao longo do tempo um desgaste, uma precarização cada vez maior. E um desses primeiros trabalhos que a gente já começou a conversar na aula passada é o trabalho doméstico. Como a gente conversou na aula passada e a gente trabalhou um pouco do trabalho doméstico, a gente viu que o trabalho doméstico é um lugar que geralmente ele é associado a casos de muita opressão de ação, de patrão sobre empregado, patrão que se sente superior ao empregado e acha que o empregado pode fazer o que o patrão quiser, e situações onde o trabalho doméstico tem trabalhos domésticos até ligados a certas questões de uma escravidão moderna, de tão drástico que é, de tanta carga horária que o trabalho doméstico às vezes ele exerce. E uma coisa que a gente vem percebendo, infelizmente, ao longo dos anos, é que o avanço de projetos que precarizam ainda mais esse trabalho. Esse trabalho, infelizmente, no nosso país, em muitos países do mundo, ele está ligado com raízes muito intensas às questões de escravidão. Porque antes do fim da escravidão, quem exercia o trabalho doméstico eram escravizados, e depois que esse trabalho doméstico, depois que a escravidão teoricamente acabou, continuaram sendo esses ex-escravizados, na maioria das vezes, pessoas negras que exercem esse trabalho doméstico, que era um trabalho doméstico ainda ligado a esses laços de escravidão. E é o que a gente o que a gente tem visto ao longo do tempo é que o trabalho doméstico ele tem cada vez mais uma diminuição dos salários e um aumento da carga horária gigantesca das pessoas que trabalham com esse trabalho doméstico. E a gente tem visto que não tem tido leis eficazes que garantem a segurança dessas pessoas que trabalham nesse trabalho doméstico. E algo que tem gerado um agravamento ainda maior é que durante a pandemia da Covid-19, esse cenário ele agravou ainda mais. Por quê? Não só agora. A gente está num cenário de pandemia, um cenário onde o trabalho doméstico ele tem um salário muito pequeno e a carga horária aumentou muito, mas os casos de
abusos e violações de patrões contra empregados durante a pandemia do Covid-19, principalmente contra empregadas domésticas, aumentou muito. Assim. Abusos no sentido de abusos de carga horária, abusos onde elas estão trabalhando muito mais, onde tem muito mais funções e coisas para se fazer. Um abuso que é uma diminuição do trabalho, um abuso físico de violações e de um abuso de opressão. O que a gente tem visto durante essa pandemia da Covid-19 é que as pessoas estão precisando trabalhar, então as pessoas se colocam nessa situação do trabalho, só que esses abusos eles têm aumentado muito. Eles têm aumentado muito porque parece que para alguns patrões as vidas das empregadas são de menos valor do que as deles. Então, não tem problema se elas estiverem expostas ao vírus, não tem problema se elas pegarem o vírus. E o que a gente tem mais visto é que essa desigualdade, onde na maioria das vezes o patrão se coloca acima do empregado e numa postura meio que de dono desse trabalho doméstico. E é importante o debate acerca dessa precarização do trabalho doméstico e da necessidade de uma maior legislação que assegure as condições dignas de trabalho para esse trabalho, porque a gente tem visto que os abusos nesse meio têm crescido muito. E uma coisa que é muito grave é que isso tem se naturalizado. Às vezes, como a gente viu na aula passada, no depoimento da dona Jacinta, que a gente observou o depoimento de uma empregada doméstica que trabalhou muitos anos, essa naturalização que as pessoas elas nem percebem que elas estão passando por casos de opressão e por casos de violência. E aí, por isso que é importante a gente debater isso. Porque as coisas só vão mudar se a gente começar a apontar essas coisas como erradas. Porque a partir do momento que a gente aceita esse tipo de coisa calado, ela nunca vai mudar. Então a gente precisa entender e lutar por essas transformações também. E transformações que são urgentes, nesse caso do trabalho doméstico, são transformações urgentes, que a pandemia ela só mostrou um lado ainda pior desse trabalho, que é um trabalho que na maioria das vezes é um trabalho ligado à opressão, ligado a um cenário de falta de leis que assegurem um trabalho digno para essas pessoas que trabalham com isso. Então por isso que é importante a gente discutir disso e mostrar isso como um cenário de opressão, como uma opressão que não é só uma ação, mas uma opressão que está travestida também de leis, assim, leis que diminuem o salário, que aumentam as cargas horárias, que não dão uma segurança para essas pessoas, que não seguram direitos delas. E essa é a questão. O trabalho doméstico ele ainda está muito ligado a isso. Um outro trabalho, uma outra dimensão da opressão que a gente vê nessa questão do trabalho é um fenômeno que vem acontecendo muito forte no Brasil, que é a uberização do trabalho. Esse é um fenômeno recente, que durante a pandemia ele cresceu muito, e as novas relações econômicas, elas tornaram as relações de trabalho totalmente desfavoráveis para o trabalhador. E a uberização do trabalho é um exemplo disso. O que é esse fenômeno da uberização do trabalho? O fenômeno da uberização do trabalho ele não se trata apenas do aplicativo Uber. Ele se trata desses diversos aplicativos que surgiram hoje em dia e que eles fazem um intermédio entre o consumidor e um contratante de algum serviço. Então, o Uber é um exemplo muito claro disso. O Uber é um aplicativo que faz o intermédio entre a pessoa que quer se locomover de algum lugar e a pessoa que vai locomover essa pessoa de um lugar para outro. Aí tem outros aplicativos, que é o iFood, ou todos esses aplicativos que trabalham com esse intermédio de um produto ou de um serviço. E por que isso tem se agravado tão fortemente na pandemia? Porque o que a gente tem visto é que esse serviço ele tem um ponto positivo, que ele estimula o aumento de empregos, e isso é uma coisa muito positiva. Assim. E a gente vê que durante esse período de pandemia, onde as pessoas estão sendo demitidas em massa, onde os empregos estão sendo muito afetados, o Uber e outros trabalhos que não que têm uma entrada rápida, eles têm sido uma porta de saída para muitas pessoas. Mas qual que é o problema desse trabalho do Uber? Em contrapartida, esse trabalho ainda é um trabalho informal, altamente explorado e sem nenhuma legislação que os protege. Esse que é o problema. O Uber ele é muito bacana e ele é muito bom. Só que a coisa que torna mais negativa dentro do Uber é que ele ainda é um trabalho que é considerado como informal.
E por ser informal, não tem uma legislação sobre ele, não tem uma legislação que garante o seguro, garante seguro até de vida para as pessoas que estão trabalhando nisso. Não tem legislação que garante condições dignas de trabalho para essas pessoas que trabalham com esses tipos de aplicativo. E aí o que a gente vê? Como não tem uma legislação em cima disso, essas grandes empresas que começaram a se formar através desses aplicativos, igual a Uber, elas colocam as coisas que elas quiserem no aplicativo delas. Então, as condições que elas imprimem para os empregados, para esses motoristas de Uber, são condições que elas mesmas escolhem. E condições que, na maioria das vezes, são condições de exploração. Então, o que a gente vê? A Uber, por cada corrida que um motorista de Uber faz, a Uber pega 25% do valor dessa corrida para ela sem ela ter feito nada. E não tem nenhuma legislação que coloque esse valor como valor fixo. A Uber, ela tem um problema que é isso. Assim. A gente tem visto que ela não se preocupa com os seus motoristas. E é esse que é o problema desse tipo de trabalho. Esse trabalho informal que as pessoas olham e é um trabalho bom porque fornece trabalho para as pessoas. Mas tem que ser melhor, não tem que só fornecer trabalho, tem que fornecer garantias mínimas de uma condição de trabalho digna, de que as pessoas elas possam sair de casa e voltar com vida, que é uma coisa que a gente tem visto. Eu tenho, assim, particularmente, eu tenho um amigo muito próximo que ele trabalha de Uber e eu vejo, assim, de perto o quanto essas condições de falta de legislação e falta de amparo governamental mesmo sobre esses trabalhos, elas causam um impacto tão grande. Porque eu vejo tanto que ele trabalha, eu vejo tanto que a Uber infringe diversas condições e quesitos que façam com que ele trabalhe ainda mais. Ele, como motorista de Uber, ele não tem possibilidade de escolher a corrida que ele quer, ele não tem possibilidade de recusar a corrida. Se ele começa a recusar muitas corridas que ele julga perigosas, a Uber começa a não dar mais corridas para ele trabalhar, e aí ele se vê forçado a aceitar corridas que na maioria das vezes que podem ser perigosas, que podem levar a lugares perigosos, porque a gente tem visto que, infelizmente, nesse cenário, ainda mais de pandemia, esses motoristas de Uber, eles têm se arriscado muito, e muitos deles têm morrido, muitos deles têm sido assaltados, muitos deles têm sofrido violência, e sem nenhum amparo do governo. E por isso que a gente tem que pensar, de fato, o Uber e esses trabalhos de aplicativo, eles são bons porque eles fornecem um trabalho rápido para aquelas pessoas que estão trabalhando, mas eles não fornecem nenhuma expectativa de futuro. O que eles fornecem são uma exploração velada, uma exploração que é escondida, em forma de trabalho. Enquanto o aplicativo não está fazendo nada, ele recebe muito, enquanto as pessoas que estão trabalhando estão se expondo ao máximo e não tem nada que segura a própria condição de vida delas. Eu trouxe uma fotografia para a gente pensar um pouco disso e eu queria que vocês assim pensassem, porque essa foto causa incômodo em vocês quando vocês olham essa foto, porque essa foto me causa muito incômodo, gente. Essa foto me causa muito incômodo. A gente pode ter diversas interpretações dessa foto. A gente não sabe para onde esse homem está indo, a gente não sabe para onde ele está vindo, a gente não sabe por que ele está nesse lugar, mas a gente sabe que ele está carregando uma mochila de comida e provavelmente ele está indo entregar essa comida no meio de uma tempestade e ele devia estar com algum veículo que na maioria das vezes é a moto dele. Ou talvez ele possa não estar entregando essa comida, ele possa só estar saindo dessa chuva, mas a gente vê a condição que ele foi forçado a ir, porque ele precisa trabalhar. E ele se vê trabalhado e não tem nenhuma lei que garante a vida desse homem. Sabe? Se esse homem, enquanto ele está fazendo essa entrega, ele morre aqui nessa correnteza, o iFood não deve nada para a família dele, o iFood não deve nada para ele, o iFood não deve nada para ninguém. Porque não tem nenhuma lei que garanta nenhuma segurança para esse homem que está trabalhando com isso. Então, por isso que a gente tem que questionar e observar essas nuances dos trabalhos. Porque o trabalho ele é uma das principais áreas da nossa vida. A gente se forma enquanto trabalhador. Enquanto pessoa, a gente se reconhece enquanto trabalho que a gente exerce também. Só que a gente precisa de um trabalho digno, pessoal. A gente não pode mais aceitar como se fosse natural ser subjugado dessa maneira, sabe? Enquanto as próprias empresas e as grandes empresas
elas não estão fazendo nada e ganhando muito mais. Então eu volto com essa charge, eu acho que essa charge ajuda muito a gente a entender. A gente poderia colocar esse grande homem como o Uber, como a empresa do Uber. Essas pessoas que estão trabalhando como os motoristas dela. Que, enquanto a empresa do Uber não está exercendo nenhuma função física de ação, ela está só se alimentando do trabalho que os motoristas estão gerando. E é isso que a gente tem que questionar. Essa dimensão da opressão, que ela não está só na ação do trabalho, mas ela está nesse sistema político que tende a oprimir cada vez mais as pessoas que estão na classe mais baixa. E é um pouco disso que eu quis trazer para a gente discutir nessa aula de hoje, essa questão da opressão ligada à dimensão do trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem me chamar, estou sempre disponível. Tá bom, pessoal? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.